Começando então pelo Mundial de Clubes. O Fluminense está na semifinal, Eric. Furando a bolha ali, né? A gente esperava que seria uma mini Champions League. Ela quase aconteceu se não fosse ali o Fluminense de intruso entre os quatro melhores times da competição. É, meu amigo, pois é. Mas, Marcelão, acho que tem um passarinho que me contou aqui, cara, que eu acho que uns dois, assim, três episódios atrás, alguém aqui dessa mesa falou assim: olha, Renato Gaúcho vai chegar, vai colocar na cabeça dos caras que eles podem e vai acontecer a magia. E de ter feito, né, meu amigo? Brincadeiras à parte, aqui, um desempenho extremamente positivo do Flusão, né? Que a gente até colocava ali no início como o que menos prometia, né? Mas no final de tudo foi o que melhor entregou aqui, tanto em performance quanto em emoção também, né? E desempenho, né? Chegou ali numa semifinal de Copa do Mundo, extremamente relevante. Nada mais justo para o time tão pioneiro quanto o Fluminense aqui no cenário nacional, meu caro. Então desbancou bastante gente aí e levou o nome, né? Levou o nome aqui do Brasilzão em destaque novamente. Fala que eu tô até agora sem acreditar nisso, né? E aí, Álvaro, seguindo nessa linha, te faço uma pergunta aqui simples. Como que o Fluminense chegou na semi, cara? Eu acho que não só isso, né? O Fluminense atravessou um cosseno, uma função trigonométrica aí, né? Num contexto de um ano, né? Nessa mesma época, no ano passado, em julho, ali com o Fernando Diniz, né? Após a euforia do título da Libertadores, Fluminense lá embaixo, brigando para não cair, Mano Menezes, né? Terminando o ano aí numa saga danada, inclusive com aquela piada, né? O Fluminense iria jogar a Série B e o Mundial ao mesmo tempo. E hoje, né, aí, já sem Mano Menezes, já com o novo treinador, Renato Gaúcho, o Fluminense na semifinal do Mundial, figurando entre Real Madrid, Paris Saint-Germain, que é o campeão da Champions League, e também o Chelsea, né? Eu acho que é uma coisa que acho que ninguém consegue explicar. O Fluminense fez uma coisa absolutamente fantástica, né? Porque um contexto completamente desfavorável. Tem times ali que realmente estão em começo de trabalho, né? O Fluminense eliminou tanto a Inter de Milão desfacelada com o Kivuca, provavelmente pelo andar da carruagem não deve ir nem muito longe ali na Inter. E também o novo trabalho ali do Al Hilal, né? Em construção, com crise ali com o Malcom saindo agora, o Simone Inzaghi entrando, novas contratações, né? Perdeu as principais estrelas ali comerciais, né? Como por exemplo o Neymar e outras que devem sair também. Mas o Fluminense realmente a campanha exuberante que acho que ninguém poderia esperar, né? Como o Eric falou, o Fluminense era o menos badalado ali no começo da competição. Todo mundo pensava, né, que poderia cair logo, até na fase de grupos. Mas tá aí, na semifinal, mostrou que veio. Gostaria que caísse, porque eu não sou um grande apreciador do Fluminense, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas tudo bem, né? Vamos dar os parabéns que é merecido realmente no Fluminense. Acho que entregou tudo que nem o tricolor mais otimista poderia imaginar. De fato, cara, de fato. E eu com lugar de fala, né? Assim, quando começa o Mundial, eu olhava ali pro Flusão e falava, cara, o que que a gente tá fazendo ali? Sabe? O que que a gente tá fazendo no Mundial? Pô, era para. E fora as contratações desse ano, muito duvidosas. Você tem ali, eu lembro que muita gente falava, né? Quando começou o Mundial, cara, a gente vai jogar o Mundial e o nosso 9 é o Everaldo. O Everaldo vai jogar contra o Borussia Dortmund. A Inter de Milão já era uma possibilidade, né? Porque achava que o Fluminense ia passar em segundo mesmo. E é isso, mesmo o Everaldo não jogou todos os jogos, né? O Cano voltou a ser o titular e ainda assim foi nos tempos e barrancos. E o Fluminense tem feito um bom Mundial, né? Tá jogando muito bem, né? A defesa ali tá muito consistente. É difícil de fazer gol no Fluminense. Tanto que o Fluminense não toma gol do Dortmund, não toma gol da Inter de Milão e só toma um gol do Al Hilal e de escanteio, né? Que foi a única forma que o Al Hilal conseguiu levar algum perigo para cima do Fluminense. Eu acho que É, não só isso, né, mas só teve a piada ali do Soteldo também, que foi contratado para o Mundial e logo na sequência pô, bem, machucou. bem lembrado. E foi isso, né? Eu comentei, o Fluminense viveu uma catástrofe no meio do ano passado e agora está vivendo o apogeu, né? O Fluminense aí no nível máximo que poderia esperar. Eu acho que a gente vai entrar nessa discussão depois, mas
Claro, né? Se o Fluminense conseguir para a final e quem sabe o título, é algo simplesmente sensacional. Mas caso venha a cair agora também, é importante usar de motivação, porque a temporada também não acabou, né? Tá longe, tá, na verdade, está até começando agora. Então, mas de toda forma, o Fluminense conseguiu um motivo muito grande aí de orgulho para todos. E vamos ver, né? Se a gente volta aqui falando de título ou até de uma ação mesmo, né? Pro resto da temporada que vem muito chão pela frente. Eles têm bastante chão mesmo. E seguindo nessa linha de título, né, para chegar na final tem que passar do Chelsea, né? Que é, diga-se de passagem, também não é um semifinalista que, com a maior das cotações, né? Todo mundo olhava para o Chelsea meio assim e tal, mas os caras chegaram, né, Eric? Como que você projeta esse confronto aí contra o Chelsea e até puxando também do jogo, né? Chelsea e Palmeiras, o que que você achou, o que que você viu nesse jogo? Cara, o Chelsea, pra mim, assim, depois que o Thomas Tuchel saiu, é meio que uma incógnita, né? É muito dinheiro num lugar só, que não tem um projeto assim ainda muito definido. Raparam os jovens do mercado, né? É um time extremamente forte, não dá pra falar que não é. O João Pedro entrou ali, já fez toda a diferença, já mostrou que vai colocar o Delap pro banco. Mas assim, com relação ao Palmeiras, acho que o Chelsea sofreu bastante, até porque o Palmeiras fez bastante frente aqui, tanto ao Porto, né, quanto ao próprio Chelsea, mas acabou decepcionando, né? Todo mundo imaginaria que no lugar do Flu, o Palmeiras era um dos candidatos a avançar mais, né? Mas falando mais focado aqui no Chelsea, acho que o Flu, mantendo esse nível de concentração, principalmente defensivo que você mencionou, Marcelo, é possível, tá, cara? Acho que não tem nenhuma loucura aqui. Acho que o Chelsea está até um pouco atrás do que era a Inter. Mas o Álvaro pontuou bem que a Inter começou um novo trabalho e tudo mais. Aquela coisa toda meio bagunçada ali de ideias no começo. Mas acho que tem chance sim pro Flusão, cara. É um confronto muito difícil, né? Que vai ser uma artilharia pesada ali, porque o Chelsea parece que às vezes joga com 8 cabeças na frente, né? Deixa dois ali atrás e o goleiro para fazer a sobra. Mas dos males o menor aqui, Marcelão, ao meu ver, tá? Posso estar sendo muito otimista, mas acho que esse roteiro apoteótico aqui vai seguir, meu aqui. Vai seguir. Faremos mais um programa sobre isso, né? Sobre essa zebra. É um jogo difícil, né? Eu acho que o Chelsea tem até mais qualidade na frente do que a Inter que o Fluminense pegou, né? Ainda mais que era uma Inter com o Thuram voltando de lesão. Mas atrás eu acho até pior também. Eu acho que o Chelsea é um time meio desequilibrado, né? Tanto que o próprio Palmeiras teve oportunidade, né? Para machucar o Chelsea em vários momentos. O Palmeiras acabou pagando pelo primeiro tempo muito ruim, né, que eles fizeram. E aí também para encerrar esse jogo, você achou que foi frango, Álvaro? Qual a sua opinião sobre o lance envolvendo o Everton? Ah, difícil falar que é frango, né? Mas defensável era, né? Essa é a questão. Frango vai dar do quanto a expectativa da pessoa tá ali, né? Se você é palmeirense, você pode falar que foi um frangaço, né? Ou o torcedor rival também. Mas é isso, eu acho que o Fluminense tem totais condições, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo mostraram que o Chelsea é um time que combate, mas que também deixa jogar. E temos aí, né, a possibilidade dupla, né, da lei do ex, seja o novo reforço aí do ataque, né, o João Pedro, poder fazer um golzinho no Flusão, e o Thiago Silva, né, que é ídolo ali do Chelsea também, conquistou a Champions League por eles, também tem a possibilidade aí de fazer aquele golzinho maroto e fazer a lei do ex valer mais uma vez, né, lei mais famosa de futebol. Espero que ela pese para o nosso lado, né? Porque o João Pedro, ele literalmente só tem um jogo, né? Não tem nem uma semana de Chelsea ainda. Enquanto o Thiago Silva ficou bastante tempo lá, tá bastante tempo aqui, que além do ex pondere esse tipo de coisa, né? Porque senão fica complicado. O cara chegou ontem, apesar de ter gostado da competição, eu acho que valeria a FIFA rever isso, né? Eu achei meio esquisito o cara você poder inscrever um cara tão no fim da competição, né?
se tratando de uma competição de tiro bem curto, né, no, nessa em Copa do Mundo, mas eu gostei bastante da contratação do João Pedro e eu, como tricolor, fiquei bem feliz quando eu vi ele entrando contra o Palmeiras e com certeza vai ser titular daquele ataque, né? Não, realmente, igual vocês pontuaram, não tem comparação com o Delap. Bom, e tem a outra semifinal, né? Acabei não colocando aqui na pauta, né? Mas acho que a gente tem que falar sobre ela, né? PSG e Real Madrid. Qual a sua expectativa para esse jogo, Eric? Ah, jogaço, né, cara? Tá maluco. O PSG vem desempenhando bem ali, né? Deu mole contra o Botafogo, mas acho que foi o time mais regular aqui da competição. Um pouco à frente aqui do Flu, mas por conta de material humano, né? Mas vem desempenhando bem. E vai ser um jogaço, né, cara? Vai ser um jogaço. O Real Madrid, o pessoal até tem comentado nos jornais espanhóis, né? Pelo que a gente ouve aqui na mídia brasileira, que a melhor partida do Real Madrid é sempre a seguinte com o Xabi Alonso. Então, o pessoal tá bem animado ali com a crescente, né? Que o time tem tido. Claro, o Real ali ainda encontrando as suas devidas peças, né? Um pouco ali de polêmica, se o Rodrigo fica ou não fica, sai ou não sai. Mbappé meio puto ali, né? Porque perdeu o lugar pro garoto Gonzalo, mas que fez uma ótima competição, é um dos artilheiros aqui, né? Mas, cara, jogaço, absurdo aqui. Acho que o lado do Flusão vai ter emoção e do outro lado vai ter um belo espetáculo de futebol bem jogado, assim, velocidade, contra-ataque, tudo mais, porradaria, daquele jeito que a gente gosta, né? Do Flusão acho que tem que levar aqui mais na catimba. E é isso, meu amigo. Mas eu vejo ainda ligeiramente o PSG um pouco favorito contra o Real Madrid, a não ser que as individualidades do Real Madrid falem mais altos, né? Aí realmente vai ficar difícil para o PSG, mesmo tendo sido uma máquina de moer grandes times aqui na última temporada europeia. Perfeito. Esse jogo também é marcado por uma grande lei do ex, né? Talvez se tem um ex que eu não ia querer jogar contra é o Mbappé, né? E qual a sua expectativa para esse jogo, Álvaro? É o Mbappé que teve um problema intestinal, né? Imagino, e até foi alvo, né, de especulações ali que perdeu muito peso, né, nesse período aí de doença. Vai retornar, é um grande jogador, não tenho nem o que falar, né? O Mbappé vai fazer diferença. Uma grata surpresa também o Gonçalo Garcia, né, que ninguém esperava, e o nosso querido Endrick vai ter que escalar de novo uma montanha aí, né, para conseguir se posicionar ali como opção verdadeira, né, para o ataque, né, para ser aquele camisa 9. Vamos ver como é que vai ser a intertemporada aí agora, né, para ver como é que ele vai se posicionar, se vai tentar mais uma vez ali no Real Madrid ou se vai alçar novos ares, né, para conseguir uma experiência até porque é ano de Copa, né. Então acho que isso é bem relevante para as escolhas de alguns jogadores. A expectativa é boa, o PSG é o time mais consistente, né, do futebol europeu. Também não é imbatível, a gente viu que o Botafogo conseguiu fazer um resultado bastante relevante, bastante espetacular, né, marcou extremamente bem. E o Real Madrid, que é a camisa mais pesada do mundo, né? E já com o Xabi Alonso ali dando seu valor, já mudou um pouco o esquema tático, né? Já tá ali jogando com seus três zagueiros, seus pontas agudos também. Eu acho que vai ser bacana, uma ótima expectativa. De qualquer forma, vai ser um adversário fortíssimo, né? Caso o Fluminense venha para passar, né, para final. Vamos ter um jogo bem legal aí também contra o atual campeão da Champions, né? Aí pode-se dizer o antigo Mundial, né? Novamente. Ou o Real Madrid, né? Que dispensa qualquer tipo de apresentação. E tem Perfeito. outra Esse coisa, menino, né? Que é o Vinícius Júnior, né? Que ainda tá uma incógnita aí nesse sistema, né? Se vai ser realmente aquele jogador que muda o que se espera muito dele, né? Ou se ele vai acabar perdendo um pouco de espaço também, né? Acho que é uma coisa legal para se discutir aí no futuro, né? Como que esse Real Madrid vai se posicionar. o Vinícius, você vê ele perdendo espaço para quem? Não, não vejo ele perdendo espaço, mas a nível de esquema tático, né? Talvez. Porque eu já vejo algumas críticas ali que o pessoal não tá passando muita bola para ele e vem tomando algumas decisões. Entendi. Eu já vi alguns comentários a respeito, mais uma vez, né? O Vinícius Júnior sempre passando por esse tipo de situação, sempre tendo que se provar, né? Mais e mais. Mas veremos, vamos ver aí. Perfeito, perfeito. Bom, o PSG é isso, né? Concordo com vocês. É o time a ser batido, não tem muito o que falar, né?
É engraçado que nesse Mundial você tem a continuação de trabalho, né? Você olha para o PSG, é o fim da temporada do PSG. Quando você olha para o Real Madrid, é o começo da nova temporada para o Real Madrid, né? Você já vê ali o Xabi Alonso encaixando os reforços, né? O caso do bom zagueiro Hilsen, que não pega, não joga a semifinal, e do Alexander Arnold, né? Os dois já deu para ver que eles vão funcionar muito bem no esquema do Xabi Alonso, né? Com essa saída de três e com alas, né? Bem espetados. Gostei da reinvenção do Arda Güler também. Eu acho que é um cara que vai crescer na mão do Xabi Alonso. E vamos ficar na torcida pelo Vinícius, né? Porque ainda mais que é ano de Copa, né? O que a gente quer ver é um Vinícius voando e metendo caixa, né? Muito bom. Meus amigos, agora queria pedir uma licença para vocês aqui, para o meu momento clubista, né? Meu abre aspas aqui. E já peço desculpas se eu me exceder aqui no sentimentalismo, mas eu vou falar para vocês que essa campanha do Flusão me deixou radiante, radiante. E aí não tem como falar dela sem lembrar de 2024, né, que o Álvaro até citou aqui. Cara, a gente viveu o tricolor, né, vinha vivendo 2 anos incríveis, né, 22, a gente não foi campeão, mas jogou muita bola, foi campeão carioca, aliás, né, mas bateu na trave ali no fim do ano, né, mas o time jogou muita bola, foi o melhor momento do Diniz. Aí veio 23, ano mágico, campeão carioca, campeão da Libertadores, e 24 foi o inferno, né? Foi a treva. Foi assim, parecia que realmente o Fluminense tinha vendido a alma em 23 e ia pagar pelo resto da vida com, com isso. E aí, cara, começa 25, Mano Menezes, aí a crise, e a contratação que não encaixa, e não sei o que, nada dá certo. É, teve aquela final contra o Flamengo, vergonhosa, amassado na final do Carioca. E chega o Renato, né, cara? O Renato Gaúcho, que foi um nome ali que a torcida tricolor abraçou na hora, porque ele tem uma identificação com o clube, né? E ele conseguiu entregar, assim, entregou ótimos resultados. O futebol não veio de cara, né? Mas os resultados foram ótimos, né? Entregou o time quinto no Brasileiro. O Fluminense veio para esse Mundial. O nosso medo, né, era o Fluminense entrar no Mundial brigando para não cair no brasileiro de novo. Porque 2024 está aqui ainda. Foi ontem, 2024. E aí começa esse Mundial, a expectativa era baixa. O Fluminense era o pior dos brasileiros. Tinha um grupo acessível, é verdade, mas ninguém imaginava que fosse muito longe, né? E a virada de chave acontece justamente contra o Dortmund, né? Pô, quando eu vi o Fluminense amassando o Borussia Dortmund, por mais que tenha faltado o gol, né, para falar que foi um amasso de fato, pô, aquilo já acabou ali. Já estava completamente mundializado. Eu falei, não, vamos para cima, dá para ir longe. Dá para ir longe. Com esse futebol, com essa vontade, dá para ir longe. E a gente foi, cara. A gente foi. O jogo contra a Inter, eu fiquei maluco, maluco de tudo. Não, assim, quando sai aquele gol no primeiro minuto de jogo, ou do Cano ainda, foi muito, muito especial. Então, assim, essa campanha do Mundial, que já é histórica, até porque a gente só tem um primeiro Mundial, né? Eu imagino que essa competição vai ficar aí por mais tempo, vai pegar. Mas o primeiro só tem um, e é esse, o Fluminense está na semi. Vai demorar, só daqui 4 anos que um time brasileiro vai poder tentar igualar ou superar o feito. Então, a gente vai ficar bastante tempo ainda com isso com esse orgulho, né, para falar. E assim, incrível essa campanha do Fluminense e coroou, né, esse grande momento que o tricolor vive, né, de campeão da Libertadores e agora essa campanha do Mundial é um ótimo momento do time, simplesmente fantástico, meus amigos. Já estou muito ansioso para o jogo amanhã, muito, muito ansioso. Acho que vai ser difícil. O mais provável é que a gente não avance, mas depois de tudo que aconteceu até aqui, é impossível não acreditar que o Fluminense possa chegar na final. E aí, se chegar na final, é um jogo, né? É um jogo e a gente vai voltar para esse mesmo assunto, vai chegar na final, vai continuar sendo a zebra, o azarão, mas é um jogo só, né? Então, dá para sonhar. E fica aqui o meu abraço para todos os tricolores que estão nos ouvindo. Aproveite esse momento, meu amigo tricolor. Amanhã fique louco da cabeça
E é isso, meus amigos, é isso. Estou extremamente feliz com essa campanha do Fluminense e com esse momento, mostrando que 2024, se Deus quiser, foi uma exceção. Esse momento do tricolor das Laranjeiras. Ô, Bom, Marcelão, um questionamento aqui, tá? Essa diga lá. é a melhor fase do Flusão pós Unimed? Com certeza, pós-Unimed, com certeza. Mas na minha opinião, eu que já assisti, né, vi a época da Unimed, para mim é a melhor fase do Fluminense mesmo. Porque na Unimed o Fluminense tinha o dinheiro, né, tinha o financiamento, mas agora tem não sei, cara, tem algo muito especial que aconteceu lá com esses caras. E eu nem citei aqui os personagens, né? Valeria citar alguns personagens. Pô, o gol do Cano, quando o Cano faz gol, é diferente. Não é como se qualquer um do time fizesse gol. É o 0-1, um grande ídolo da torcida. Ver a galera valorizando o Arias é coisa, pô, extremamente gratificante, né? O Tricolor fala há muito tempo do nível que o Arias joga. Ele joga esse nível desde 2022. E agora ver ele dando esse show, desfilando no Mundial, é muito legal. Aí você vê a redenção do Martinelli, cara. Martinelli tá para se tornar o jogador de Xerém com mais jogos na história do Fluminense. Ele já é o jogador com mais jogos internacionais de Xerém. Ele vai virar o jogador com mais jogos. Então, assim, é muita história. Que o Martinelli fique para sempre no Fluminense. O Fábio, pô, outra grande história. Você vê o Fábio agarrando desse jeito. Eu lembro quando o Fábio chegou em. Acho que foi 21 que ele chega. Não, foi 22 que ele chega. Em 22 ele chegou, o pessoal falou: ah, mas contratou o cara para aposentar esse ano. A gente já tá em 25, velho. E o cara não aposentou ainda. E eu não sei se vai aposentar ano que vem. Vendo o que ele tá pegando hoje, eu não consigo cravar isso. Não consigo. E o Thiago Silva, né, cara? O Thiago Silva, o monstro. Ano passado eu lembro que eu fiquei muito triste porque eu sou um grande fã do Thiago Silva há muito tempo, desde que ele foi para a Europa, né? E quando ele voltou e ele tinha que brigar para não cair e tal, aquilo foi muito triste. O Fluminense tinha acabado de ser campeão e o cara volta e tem que brigar para não cair. Eu estou muito feliz que agora ele está podendo viver esse momento com o Fluminense, essa campanha no Mundial, sendo um grande protagonista, né? Sendo um grande protagonista. Então, assim, eu estou cometendo aqui. Tem vários jogadores aqui que eu poderia citar, que eu deveria citar. Então, essa geração é muito especial. Foi um time montado aos poucos, sem nenhuma grande injeção de dinheiro, e uns caras que ficaram muito, muito identificados com o clube. Então, eu acho que esse é o momento mais mágico que a época da Unimed, apesar de que o maior ídolo que eu tenho do Fluminense é o Fred, que é da época da Unimed, né? Mas o Fred é um cara que ele quebrou várias gerações, né? Não foi só um jogador da época da Unimed. Boa, perfeito, meu cara. Acho que todo clube em processo, digamos assim, de grandeza, né, cara? Tem essa fase meio que você fala assim, caraca, como é que tá nessa situação? E aí você começa a achar vários personagens, né? Muito legal. E é muito bacana, assim, cara. Tipo, acho que o Álvaro vai falar que é menos bacana por conta da zona do clubismo, mas eu acho que essa é uma fase de maturação assim do clube como um todo muito bacana, que provavelmente vai render muitos frutos de consequências disso, né? Lá pra frente, sei lá, um moleque de 9 anos hoje, caraca, o Fluminense na minha época jogou o Super Mundial e porra, agora meu sonho é jogar uma Libertadores pelo clube. Então, é o ciclo mágico aqui do futebol, né? De quando as estrelas se alinham e tudo ganha forma, né, cara? Mas é muito bacana essa jornada do Flusão mesmo. É isso, muito feliz e ainda vou falar mais de Fluminense aqui, né? O Fluminense será vai acabar a Copa do Mundo de Clubes, né? Aí a gente volta um pouco mais nesse assunto e até passa a régua também na Copa do Mundo de Clubes, mas é isso, meu amigo. Estou com a expectativa muito alta.